esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando o teu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o teu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Boa noite, irmãos, graça e paz. Neste momento, nós vamos estar lendo Salmos 96, versículos de 1 ao 4, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Amém. Neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso que está no céu, neste momento, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo, Deus, que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, nós te entregamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra e de toda a glória, ó Deus. Aceite, Senhor, o nosso louvor, aceite, Senhor, a nossa adoração, ó Pai, pois nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, rendendo graças a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, ó Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigada. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé
princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Graça e paz, amados.
Hoje nós estamos concluindo a série de reflexões sobre as bem-aventuranças. E essa bem-aventurança se torna um grande desafio para os cristãos, porque fala das ameaças de perseguição, as ameaças de sofrimento, de problemas que eles deveriam de ter. Jesus em todo o tempo disse a eles que seriam tempos difíceis. Eles não estavam iludidos pensando que teriam bonança, tranquilidade, sabiam que muitos problemas os esperariam pela frente. Então Jesus estava preparando os discípulos dizendo que eles saberiam enfrentar isso se confiassem nele, porque assim como rejeitaram a ele, haveriam de rejeitar seus seguidores. Naquele tempo, então, os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, sofreram muitas perseguições. Os cristãos não podiam, por exemplo, participar de trabalhos entre os pagãos. Era muito comum que se construísse templos pagãos, se fizessem roupas dos sacerdotes pagãos, e um cristão não ficaria à vontade trabalhando dessa maneira, porque ele pregaria contra isso, falaria contra essas coisas. A vida social também estava muito prejudicada, porque era muito comum haverem festas sempre nos tempos pagãos. Por exemplo, uma empresa, quando queria fazer uma confraternização, fazia no tempo pagão. E aquele tempo pagão geralmente tinha sacrifícios aos deuses pagãos, e esses deuses então eram cultuados, e as pessoas participavam das refeições como parte da adoração àquele deus pagão. Aí o cristão deixaria de ir a essas festas, teria uns problemas sérios com relacionamento social, porque eles não iriam participar dessas festas onde se come a comida consagrada aos ídolos, onde essas festas são parte da celebração do culto pagão. A vida familiar também era prejudicada, porque muitos cristãos que se convertiam eram únicos da família. Então, às vezes, o marido era pagão e a esposa se convertia, ela tinha muitos problemas com isso. Ou os filhos, às vezes alguns filhos eram botados para fora de casa, proibidos até mesmo de participar da vida familiar por causa da sua fé em Cristo. Eles eram forçados a negar a fé em Cristo, mas aqueles que permaneceram firmes tinham muitos problemas. Os cristãos foram muito maltratados naquele primeiro século, maltratados ao extremo. Quando os romanos começaram a perseguir os cristãos, muitos foram jogados aos leões como um verdadeiro espetáculo no estádio. E as pessoas assistiam os cristãos sendo comidos pelos leões. Alguns eram queimados vivos em estacas, como tochas humanas para iluminar os jardins. Uns eram torturados, arrancavam seus olhos, outros eram caçados e eram realmente muito perseguidos. Mas por que os romanos perseguiam tanto os cristãos no primeiro século? Se os cristãos eram mansos, humildes, justos, misericordiosos, naquele tempo aconteceram muitas calúnias contra os cristãos. Os judeus queriam que os cristãos ficassem maus com os romanos. Então queriam que os romanos odiassem os cristãos. Então inventavam muitas calúnias sobre os cristãos para que os romanos os perseguissem. Por exemplo, quando os cristãos pregavam que Jesus dizia, isso é meu corpo, comam dele todos, e diziam, os cristãos estão incentivando o canibalismo, comer carne humana. Quando os cristãos tinham o hábito de se cumprimentar com ósculo santo, com um beijo, aí os judeus diziam, os cristãos estão disseminando imoralidade. E houve um tempo em que Nero queria destruir uma parte, uma favela de Roma, então ele mandou incendiar e botou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram acusados de botar fogo num bairro inteiro. Tudo isso eram calúnias que se levantavam contra os cristãos e, como resultado, eles eram muito perseguidos, sofriam muito naquela época. E na cerca da política, havia muitos problemas com o governo romano. O Império Romano havia crescido muito, era o maior império do mundo. Então, para haver uma coesão, uma união entre todos esses povos dominados, o Império Romano precisava de algum fator de união. Eles então estabeleceram um culto à deusa Roma. A cidade de Roma passou a ser tratada como deusa. Todos os povos sob o domínio romano deveriam cultuar a deusa Roma. Junte-se a isso o culto ao imperador como Deus. O imperador se declarava como Deus, então as pessoas tinham que prestar culto a ele. Era o tema de união do Império Romano. Mas os cristãos não aceitavam isso. Os cristãos não aceitavam esse tipo de idolatria, de culto pagão, por isso eles eram perseguidos, porque eles falavam contra essas coisas. Mas então eles eram chamados para negar a sua fé em Cristo, reconhecer César como Senhor. E quando não aceitavam isso, eles eram sacrificados e torturados. Mas os frutos que essa perseguição provocou foram marcados na história do cristianismo para incentivo nosso, para inspiração nossa.
porque eram para eles uma oportunidade de demonstrar sua lealdade a Cristo. A lealdade a Cristo que nada poderia tirar. Policarpo, um bispo de Esmirna, por exemplo, foi muito perseguido. Ele tinha 80 anos quando foi preso e foi chamado à presença do imperador e disseram que ele negasse a Jesus, que ele cultuasse, adorasse ao imperador. E ele disse: por 80 anos eu tenho sido fiel a Jesus Cristo, ele nunca me fez mal algum, não é agora, na minha velhice, que eu vou negar a Cristo. Ele foi arrastado para fora, as pessoas tinham muito ódio e ele foi queimado vivo. Policarpo foi um exemplo disso, mas antes de ser queimado ele fez uma oração e disse: Senhor, muito obrigado porque eu fui considerado digno de morrer por causa do nome de Jesus. Esse é um privilégio. Eu estou tendo a oportunidade de demonstrar que eu sou fiel ao Senhor. Policarpo deu grande testemunho e não negou a sua fé. Imagina quando os apóstolos foram presos, por exemplo, quando pregavam o evangelho e foram ameaçados e açoitados. E depois que Galileu disse aquelas coisas para o Sinédrio, que não deveriam perseguir os cristãos, eles deram mais um açoite nos apóstolos e os soltaram. E eles estavam felizes, chegaram até a comunidade. Em Atos, você vai ler capítulo 5, que eles estavam assim, todos os dias estavam no templo e nas casas. Eles se regozijavam de ter sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Ficaram felizes porque foram açoitados por causa do nome de Jesus. É um privilégio sofrer pelo nome de Jesus, porque eles nos julgaram dignos de padecer pelo nome de Jesus. Meus irmãos, muitos de nós não temos feito nenhum sacrifício pelo nome de Jesus. Quantos de nós temos sofrido alguma perseguição, alguma discriminação, alguma afronta ou algum prejuízo porque somos fiéis de Jesus? Nós não temos tido essa oportunidade que eles tiveram de padecer pelo nome de Jesus e testemunhar da sua lealdade. Uma outra coisa importante que a perseguição deixou como influência, como incentivo para nós, é que aqueles discípulos, aqueles primeiros cristãos, eles tiveram a oportunidade de trilhar os caminhos dos profetas. Jesus disse que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando eles eram perseguidos pelo nome de Jesus, eles sentiam como os profetas também foram perseguidos, seguindo o mesmo caminho, o mesmo trilho. Nós estamos certos. Se o mundo se opõe a nós, se o mundo nos persegue, essa é mais uma evidência de que nós estamos no caminho dos profetas, que nós estamos sendo leais a Jesus Cristo. Se o mundo nos persegue, nos rejeita, é porque nós estamos certos. E eles eram um exemplo para os futuros discípulos, exemplo para nós. Nunca negaram a sua fé. Pagaram com a sua própria vida. Não se importavam de morrer queimados, de serem torturados. Alguns tiveram seus olhos arrancados. Eles não se importavam com todo o sofrimento, com toda a dor, desde que eles não negassem a Jesus. Uma inspiração para nós. Se nós passarmos alguma luta, alguma dificuldade, devemos ter neles uma inspiração para nunca negar a fé. Mas uma coisa muito importante é que eles demonstravam que tinham certeza absoluta que nunca estavam sozinhos. O Senhor Jesus nunca os abandonou. Eu estarei convosco todos os dias. Essa promessa estava no coração deles. Eles enfrentavam toda e qualquer perseguição com uma certeza absoluta. Nós não estamos sozinhos. O Senhor nunca nos abandona. O nosso Senhor está conosco. Jesus disse que estaria com eles. Isso seria motivo, seria força, seria segurança para eles. Nunca se sentiram sozinhos. Pensemos nos tempos de hoje. Jesus disse que se o mundo o rejeitou, também nos rejeitaria. Se o aborreceu, também nos aborreceria. Se nós somos leais a Jesus Cristo, nós não vamos estar em paz com o mundo. Se nós formos leais a Jesus Cristo, formos fiéis a Ele, nós não vamos ser aceitos pelo mundo. É natural que a igreja, que os crentes sejam rejeitados pelo mundo. Vemos hoje aí coisas acontecendo no Brasil, por exemplo, quanto à proibição de cultos, coisas acontecendo como o Senado, como o Supremo Tribunal agora, dizendo que não é mais obrigado uma biblioteca a ter uma Bíblia, biblioteca das escolas. Nós estamos vendo indícios de perseguição se aproximando, tempos de perseguição se ameaçando para nós. É o tempo da igreja incomodar um pouco mais o mundo. A igreja precisa incomodar o mundo. Ela não pode estar em harmonia com o mundo, não pode estar andando de acordo com a correnteza. Se tudo estiver em paz, igreja e mundo, alguma coisa está errada. A igreja de Jesus precisa pregar a paz, pregar o evangelho, pregar as coisas boas, mas ela também precisa apontar o pecado, acusar o pecado, denunciar a corrupção, denunciar as coisas erradas. A igreja não pode ser conivente com tanta corrupção, com o pecado nesse mundo, com a imoralidade. Se a igreja, a cada dia, incomodar o mundo, pregar contra o pecado e condenar o pecado, também poderá sofrer perseguições. Nós devemos estar preparados.
porque poderá chegar um tempo bem próximo que a nossa igreja, que as igrejas de hoje também sofram perseguição quando insistirem em denunciar o pecado, em condenar o pecado e pregar o evangelho puro. Nós estaremos preparados para isso? Você, meu irmão, estará pronto a pagar um preço? Estará pronto a fazer algum sacrifício para provar a sua lealdade a Jesus Cristo? Então vamos orar. Peça a Deus que lhe dê a graça de ser bem-aventurado quando for perseguido, quando for injuriado, quando for caluniado, quando for ameaçado por causa do nome de Jesus, porque é grande nosso galardão nos céus. Deus abençoe você. E lhe dê força e prepare para, se vier esse tempo, você permanecer firme. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, dá-nos a graça de ser leais ao Senhor em qualquer tempo. Se nós passarmos por perseguições, se passarmos por dificuldade, nós nunca neguemos a nossa fé. Por isso pedimos, fortaleça nosso coração a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim nas sombras das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. A encerrar o nosso culto nesta noite, eu quero exigir com os irmãos que continuem orando. Nós precisamos orar e interceder muito, porque há muitas pessoas sofrendo, amigos nossos, queridos nossos sofrendo, enfermos por causa da pandemia. Esse vírus está afetando famílias, há pessoas em hospitais entubados, há pessoas que não conseguem vagas em hospitais, há pessoas passando muito mal, com dificuldade de respirar. É um problema que está assolando muitas famílias. Então, insisto com os irmãos, sejam intercessores verdadeiros, orem, intercedam a Deus por essas pessoas,
Clame a Deus para Deus fazer cessar essa pandemia, fazer cessar esse tempo de sofrimento que nós estamos passando, não só nós, mas todo esse mundo passando. Que Deus nos dê também a graça de ver o nosso Brasil em paz. Homens sem escrúpulos que usam tudo isso para proveito político, que sejam repreendidos em nome de Jesus. Orem sempre uns pelos outros, orem pela igreja, mas pelas pessoas que estão sofrendo, passando tanto mal. Todos nós sejamos intercessores. Agora estamos encerrando nosso culto e a graça de Deus seja sobre você e sobre sua família. Desfrute da paz do Senhor. Receba aí o abraço carinhoso da nossa igreja. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo.